Olá, amigos produtores rurais. Semana passada nós falamos sobre o desafio das novilhas Nelore super precoce, ou seja, tentar emprenhá-las numa estação quando elas estão aos 14 meses. Bom, durante a semana muitas pessoas entraram em contato e pediram para que eu falasse um pouco mais sobre o assunto. Bom, algumas dúvidas, alguns relatos, né? E a gente vai abordar um pouco mais desse assunto aqui. Por exemplo, me perguntaram sobre o biotipo de carcaça. Se existe algum biotipo de você olhar o animal e falar assim, esse animal tende a ser mais precoce sexualmente. Bom, há uns anos atrás a gente achava que isso realmente poderia acontecer e a gente sempre buscou aquele biotipo mais precoce. O que é um biotipo precoce? Um animal que tenha um frame menor, seja um pouco menor, mais gordo, mais curto, com mais costela, né? Um animal mais cheio, vamos dizer assim, e a gente acreditava que esse animal realmente seria aquele com uma precocidade sexual maior. Bom, depois de muitos anos a gente coletando essas informações, né, desafiando, fazendo todo o processo de avaliação desses resultados, né, a gente viu que às vezes tem alguns animais, alguns filhos de touros que têm esse biotipo precoce, porém as suas filhas emprenham muito pouco. E já alguns outros touros o contrário, às vezes são touros que têm um biotipo maior, muito mais desempenho, um frame maior, né? E que a gente acha que ele pode ser um pouco mais tardio e as suas filhas apresentam excelentes índices de prenhez. Então, na realidade a gente tem ainda que acompanhar, a gente tem que avaliar, a gente tem que desafiar e fazer essa seleção em cima disso. Não dá para simplesmente olhar o animal e já achar que ele vai ser precoce sexualmente ou não. Bom, também está uma dúvida em relação ao peso do bezerro. O bezerro desmama muito leve, filho dessa primípara super precoce no caso, né, que ela vai parir aos 24 meses. Bom, realmente a primípara normalmente sempre desmama um pouco mais leve do que as multíparas. Há uns anos atrás, a diferença de peso era bem grande. A gente tinha uma média aqui de 30 quilos mais leve do que as multíparas. Se eu desmamasse uma fêmea de 220 quilos, a filha da super precoce era 190. Com essa seleção e a melhoria no manejo e no nutricional desses animais, nesse ano agora de 2020, a diferença foi apenas de 17 quilos e com um peso bem maior. Então esse ano a gente desmamou as fêmeas das multíparas com 237 quilos aos 7,5, 8 meses, né? E as filhas das primíparas super precoces com 220 quilos. Então ela tem 17 quilos de diferença ainda e vai ter por algum tempo, porém uma fêmea desmamada entre 7 e 8 meses com 220 quilos é uma boa fêmea. É uma fêmea que vai desempenhar bem, que ela vai ser pode ser uma boa mãe, uma boa matriz no futuro. Não é um animal de 180 quilos, 170 quilos, que aí realmente ela desmama muito guaxa e demora muito tempo para se recuperar. Não, esse animal ele desmama muito bem, né? Tem desmamado muito bem. E a gente vem conseguindo diminuir essa diferença através da seleção genética. Então descartando aquelas fêmeas que desmamam o bezerro muito leve, aquelas fêmeas que sentem mais, né? A gente descarta e também quando vai entrar na estação também a gente descarta o fundinho, como eu já disse na semana passada. Bom, e o peso da vaca? Tem gente me perguntando, a vaca vai ser mais leve quando for adulta? Sim, normalmente ela vai ser um pouco mais leve, né? Ela ainda está em processo de crescimento, de ossatura, quando ela emprenha. Então ela pode ser um pouquinho menor mesmo. Mas isso eu não vejo problema algum, porque o que interessa é a genética que ela vai passar para os seus filhos, né? E isso não é o tamanho que ela teve por questões nutricionais ou de emprenhar que ela vai deixar de passar, ou seja, se ela for uma fêmea boa, ela vai continuar produzindo filhos muito bons, né? E talvez seja até uma vantagem, porque hoje se discute muito questão de peso de vaca, né? Para lotação, para você não ter uma vaca muito pesada, para ganhar na lotação das pastagens. E aí, se essa vaca é um pouco mais leve, isso também é uma vantagem. Bom,
qual é a diferença? Uma vez a gente mediu, eu medi durante vários anos o diferente do peso dessa vaca, tá? Ela fica no peso final adulto dela em torno de uns 30 quilos, 20 a 30 quilos mais leve. Então não é nada muito grande, muito absurdo de diferença de peso da vaca primípara que emprenha aos 14 meses com uma vaca que emprenha aos 24 meses. Tá? Uma outra pergunta também é a questão ao parto, se você tem muito problema de parto em relação aos animais que parem aos 24 meses. A gente tem muitos relatos de problemas de parto. E aqui na Cachoeirão a gente tem pouco, o índice bem dentro da normalidade, né? Eu acho que, mas aí é só uma opinião, né? Que talvez seja a estrutura dos animais. Quando você tem um animal de desempenho maior, de estrutura maior, que ela já entra na estação bem mais pesada, por questão de estrutura, então você não vai ter problema de parto. Quando é aquele animal pequenininho, mais gordinho, aí você às vezes entrou com ração e você emprenhou ele ainda com uma estrutura pequena, mas que estava gordinho e que já ciclou, né? Aí você realmente pode ter problemas de parto. Mas isso é só uma opinião, isso é um assunto ainda que a gente vai ter que acompanhar por algum tempo, né? O ideal também é, quando você for usar um touro, é olhar a avaliação genética e usar touros que são negativos para o peso a nascer. Então isso já vai contribuir também bastante. Amigos, até a próxima semana com um novo tema. Até lá!